Bom, galera, dando continuidade, né, na aula anterior, que eu falei, né, sobre os pensamentos evolutivos, lá desde a época, né, os pensamentos iniciais, melhor dizendo, né, desde a época do fixismo, criacionismo, aí veio o transformismo, né, falei do Lamarck, depois da evolução do Darwin, e agora a gente chega num ponto interessante. Quais as evidências evolutivas, então? Se não é tudo fixo e não é tudo criado por um criador, então qual que é a evidência de que existe evolução? Então vamos lá. Aí a gente entra num novo patamar, que é o neodarwinismo. Neo é novo, então é o que veio depois do darwinismo. E o entendimento do mecanismo evolutivo. Então, primeira coisa aí, basicamente comporta 3 pontos fundamentais, esse neodarwinismo. Porque o Darwin ele teve acesso à ciência que ele tinha na época. E a ciência avançou muito depois dele. Então, por isso o neodarwinismo. E aí a gente entra em alguns pontos importantes, porque o Darwin não conheceu a genética só veio depois do Darwin, tá? Então, as espécies vivas são passíveis de modificações e estão em constante modificações. Aqui entra a palavra mutação, tá? Porque entendeu-se isso como mutação genética, variação genética. As espécies atualmente conhecidas originam-se de outras pré-existentes. Isso vem para o grau de ancestral, né? De ancestralidade. Então, sempre um ser vivo tem um ancestral. E o ambiente é o agente selecionador das espécies, que é o processo de seleção natural que ele mesmo já dizia na época. Bom, questão da mutação. Aí a gente entra na genética, que como eu falei, na época do Darwin não tinha, né? Então a genética vem confirmar. Então a gente pode ter dentro do DNA algumas modificações. E essas modificações são as variações que ocorrem. Então na primeira imagem dá para ver o milho de várias cores, de várias formas. Mesma coisa os coelhinhos aqui embaixo. E aqui uma imagem só para descontrair, né? De um leão com uma perna de pau para ficar igual a girafa, né? De altura, pelo menos, para ele caçar. Bom, mas aqui já dá para vocês entenderem que as variações existem dentro da própria espécie. E essas variações podem ser favoráveis ou não, de acordo com o ambiente em que aquele ser existe. Ancestral comum, então a árvore da vida, né, dos seres vivos, ela sempre é assim, ó, parecida mesmo com uma árvore, sempre tem um ponto inicial embaixo e desse ponto inicial formam-se vários ramos, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a evolução dos mamíferos, né? A gente tem aqui o ramo que está o ser humano. Então, lá de baixo para cima, você vê que o homem, né, o hominídeo, ele está aqui do lado direito e muito grande com alguns macacos, né? Não quer dizer que o homem veio do macaco. Muito bem. Aqui o processo de seleção natural e adaptação. Então, o que se entende disso, né? Entende-se por adaptação a capacidade de sobrevivência e reprodução de uma espécie num determinado ambiente, tá? Então, por exemplo, o camelo que vive no ambiente ali seco, lá no deserto, árido, você vê que o camelo ele tem características favoráveis para viver naquele ambiente. A mesma coisa ocorre em outro ambiente, só que com o urso polar. Ele tem características físicas, estruturais, de coloração que permite ele ter uma boa proteção, uma boa vivência naquele ambiente, tá? E também tem as outras questões, por exemplo, camuflagem. Tanto o urso quanto o camelo, eles também fazem camuflagem porque você vê que eles estão parecidos com o meio. E aqui tem uma outra imagem, né, de aparentemente, um ser parecendo uma folha seca. Se eu não me engano, deve ser um lagartinho. E ele tem uma semelhança para confundir. Isso é a camuflagem, né? A capacidade de assemelhar-se ao ambiente. Tá? Então isso acaba sendo um critério de proteção para a sobrevivência também. Então, de repente, esse animal ele nasceu com um defeito, só que ele ficando próximo dessas folhas secas, ele não é visto. Então ele teve condição de permanecer no ambiente.
E outra questão importante, né, da evidência da evolução são os fósseis. Então, os fósseis mostram como eram os nossos ancestrais e as modificações que foram ocorrendo ao longo do tempo. Então, a partir dos fósseis também é possível traçar uma linha evolutiva para os seres vivos que hoje se encontram no nosso planeta. Beleza até aí? Vamos lá. Aí existem as evidências evolutivas, aí a coisa cada vez mais aprofundada. Então, dentro da evidência evolutiva, existe uma palavra chamada homologia. E dentro da homologia, a gente tem as estruturas homólogas. O que quer dizer estruturas homólogas, né? São estruturas que derivam de um ancestral comum, ou seja, tiveram o mesmo ancestral, mas essas estruturas podem ou não exercer a mesma função. Então, por exemplo, olha só, o primeiro é um braço humano, depois a pata dianteira do gato, a nadadeira do golfinho e a asa do morcego. Nota a cor dos ossos. Os ossos com as cores, eles são correspondentes ao mesmo osso, só que em diferentes tamanhos, de acordo com o animal. Porque cada um exerce uma função diferente. A função do braço não é a mesma da pata dianteira do gato, nem da nadadeira do golfinho, nem da asa do morcego. Mas a origem é a mesma. Então, lá num passado distante, essa característica pertencia a um mesmo ancestral de todos. Humano, gato, golfinho e morcego têm um mesmo ancestral. E isso é comprovado também analisando a embriologia comparada. Então, analisando embriões de diferentes seres, começando aqui em cima do peixe, salamandra, tartaruga, galinha, porco, boi, coelho, de cima para baixo, vocês notam que existe uma semelhança muito grande nos embriões, até chegar à formação do feto e depois o bebezinho. Tá? Então, isso também acompanha o quê? O grau de parentesco, de proximidade entre os seres. E isso comprovando também a questão que existe evolução. E o outro critério, a analogia. A analogia é um pouco diferente da homologia. Então, analogia são estruturas análogas, exercem a mesma função. Então, tem um órgão lá, uma estrutura que tem a mesma função, só que não derivam de um mesmo ancestral. Tá? Então, um exemplo bastante falado, a asa do inseto e a asa da ave. O inseto e a ave são completamente diferentes. A estrutura da asa do inseto não tem nada a ver com a estrutura da asa da ave, porém as duas servem para o voo. Então, a função é a mesma, mas a origem é diferente. Isso a gente chama de analogia. Outro ponto importante são os órgãos vestigiais, que em alguns organismos, né, são de tamanho reduzido e geralmente não têm função, mas que em outros organismos são maiores e exercem funções definidas. Por exemplo, o seco. Olha só, aqui na imagem de baixo é o seco do ser humano, bem pequenininho, essa bolinha aí avermelhada. Enquanto que no coelho o seco é toda essa parte comprida, fazendo uma espiral. Por quê? Nós, seres humanos, não somos especialistas em digerir celulose. A gente não é herbívoro por natureza. Já o coelho é. Então, essa estrutura no coelho, ela ajuda na digestão da celulose. Tá? Então, por isso que ela é bem desenvolvida. Então, órgãos vestigiais mostram ancestralidade. E aqui, ó, na coluna do ser humano, dá para perceber, lá na partezinha de baixo, é o osso cóccix, que tem um conjuntinho de ossos ali, né, que fazem parte do cóccix, que seriam vestígio de cauda, porque o ser humano é um mamífero, e o mamífero, vamos dizer assim, os mamíferos terrestres, na sua maioria, eles têm uma cauda. Então, esse seria o nosso vestígio de cauda. Bom, galera, a matéria que eu passei hoje para vocês, ela corresponde às páginas 168 até 179, já incluso, né, os exercícios, as atividades, né? Então, tentem fazer, espero que tenha ajudado bastante com a aula. Qualquer dúvida pode me mandar um e-mail.
e a gente continua na próxima. Tá joia, galera? Até a próxima. Tchau, tchau.